Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do Conexão MQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana. Quero agradecer os nossos patrocinadores por acreditarem na educação e por gerarem, por possibilitarem também esse debate, que é o Joel Tentebal e o Quartier. Hoje estamos aqui com um grande convidado, mas antes de apresentar, e antes que eu me esqueça, solta a vinheta. Pessoal, hoje estamos aqui com Fabrício Kagel, que é vice-presidente da Associação Comercial de Pelotas. Agradeço aqui, em nome da Escola Mário Quintana, o aceite do convite e queria que tu começasse te apresentando. Tu é advogado, trabalha no quê? Qual é a tua profissão, assim, a tua formação geral? Certo. Primeiro, obrigado, Samuel. Obrigado, Escola Mário Quintana, pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra, participar do podcast de uma escola tão querida, de vanguarda, protagonismo aqui da nossa cidade, região e digo também, por que não dizer, do estado do Rio Grande do Sul, tá? É um prazer muito grande. Samuel, eu sou advogado, de formação, mas trabalho muito com a questão do empreendedorismo, desde sempre, Então, infelizmente não sou um pelotense, nascido aqui, sou um estrelense, da cidade Estrela, mas vim para cá logo no final terminei meu ensino médio lá, vim para Pelotas para fazer a Universidade Federal de Pelotas, fiz o curso de Direito aqui, depois fiz pós-graduação em Direito Tributário, pós-graduação em Direito Ambiental, e desde sempre trilhei esse caminho paralelo entre a advocacia empresarial, focada no direito corporativo, a defesa dos empresários, empreendedores, pequenos, médios, grandes empreendedores, da cidade de Pelotas, Trabalho, desde que me formei da universidade, nós temos um escritório de advocacia aqui em Pelotas, em Rio Grande e Porto Alegre, chamado MZ Advocacia, com meus sócios, Guilherme, Igor, Sérgio e o Andrés. E fiz minha vida aqui em Pelotas, uma cidade muito boa, muito acolhedora, que trata muito bem, tantas pessoas que vêm de fora para estudar aqui, e fazem sua vida por aqui. E começamos, com o direito corporativo, assessorando vários empreendedores aqui da cidade e região, Começamos pequenininho e fomos crescendo, gradualmente. E, em paralelo, veio a questão das entidades empresariais, como tu citaste, da Associação Comercial de Pelotas, que também é um braço, do empreendedorismo, do associativismo, que eu, particularmente, meu sócio, escritório, sempre buscamos ajudar, porque a melhor maneira de desenvolver uma cidade uma região, é através dos empreendedores, através do emprego, da distribuição de renda, e da riqueza. Acreditamos, que somente dessa forma a gente melhora o ambiente, das famílias, locais, e a gente faz a região crescer. Então, atuo no direito empresarial, corporativo, e também na Associação Comercial de Pelotas, Federação, Aliança Pelotas, enfim, agora no bate-papo a gente pode explorar um pouquinho melhor esse viés mais do empreendedorismo, que a gente trabalha em conexão com nossos clientes, obviamente, parceiros, etc., mas que também é um foco que a gente pode conversar um pouquinho direcionado aos alunos, Perfeito. Porque eles estão lá estudando, vão se formar, farão uma faculdade, mas depois tem a vida, a vida real do trabalho, do empreendedorismo, enfim, e é interessante trazer alguns insights, para essa garotada poder pensar. Na tua formação, Fabrício, tu tivesse alguma... Como é que foi a tua orientação para empreender também em relação ao empreendedorismo? Sim. Na formação escola, primeiro grau, segundo grau, não, Infelizmente, não temos esse foco no empreendedorismo, da educação financeira, na inteligência emocional, nessa questão voltada ao trabalho, Infelizmente, eu acho que isso, a gente conversava antes, a gente precisa melhorar, Eu sei que a Escola Mário Quintana tem alguns projetos nesse sentido, mas pensando em educação geral, não temos isso. Isso eu acho um grande erro, do sistema educacional brasileiro, enfim. Países mais desenvolvidos focam nisso, Focam na questão da conciliação do estudo, da teoria, mas da prática, do trabalho, da vida real. E depois, lá na frente, enfim, a sociedade precisa se manter, precisa produzir a riqueza. E é somente através do trabalho. E o trabalho vem das empresas, Eu sempre digo, as empresas, elas trabalham, geram a riqueza, recolhem os impostos, é dali que vem o dinheiro público, dos impostos,
dos empreendedores. E pode ser o pequeno empreendedor já está pagando seu imposto, ou o grande. E esse dinheiro que vai para as entidades, né, municipais, estaduais, federais, e a partir dali reverte em políticas sociais para a sociedade. Então, se tem um asfalto sendo feito, uma escola construída, o atendimento de saúde, a segurança pública, é através de um dinheiro, né? E esse dinheiro, ou mais ou menos, ele vem da iniciativa privada. Porque o poder público não produz dinheiro, não produz riqueza. Daí, né? Ele só administra o dinheiro que vem da iniciativa privada. E os países mais desenvolvidos focaram nisso. Vamos melhorar o ambiente de negócios do país para arrecadar mais recursos, para o poder público ter mais o dinheiro para aplicar nas políticas sociais. Ou seja, é um ganha-ganha. O privado precisa do público, o público precisa do privado, só que nem sempre, né, infelizmente, a gente vê essa dicotomia se harmonizando. Pelo contrário, às vezes há um afastamento. Isso é ruim para todos. Né? Então, na tua pergunta, se eu tive essa questão do empreendedorismo, não tive, né? Nem na faculdade. Na faculdade é muito técnico, né? A gente aprende a questão técnica, teórica, tá? E depois vai para o mercado de trabalho. O que eu fiz de forma particular, tá? Durante a faculdade, já no segundo mês da faculdade, comecei lá no ano 2000, em março de 2000. Em abril, eu já procurei um estágio voluntário. Então, eu sempre fiz a faculdade durante os 5 anos da faculdade, 6 anos da Universidade Federal. Fiz a faculdade num turno e no outro turno sempre fiz estágio. Voluntário ou, né, ou remunerado. Já nessa área empresarial. Assim. Sempre na área da... Passei pelo fórum, né, Ministério Público, mas também muito tempo na advocacia. E em escritório de advocacia. E ali já tinha contato com os clientes, com os empresários, enfim. Então, dali tinha aquela mescla interessante, que era a prática num turno e a teoria num turno e a prática no turno, que é uma questão interessante para os alunos pensarem, né? Isso é um insight interessante de... Hoje está muito focado lá na escola na questão da teoria, né? Da questão técnica na faculdade, mas já seria interessante pensar na prática, porque isso vai resultar, né, esse conhecimento em aplicá-lo, né? Não existe um conhecimento produtivo sem aplicação na prática. Então, eu sempre fiz essa carreira buscando a prática, o trabalho. E dali veio, né, o gosto, né, pela questão do direito corporativo, do atendimento aos empresários. Então, dali fui aprendendo meio que na prática mesmo, né, sem a questão teórica. Depois, sim, né, na pós-graduação, aí fiz FGV, fiz vários cursos de formação. Então, a gente vai aprimorando. Mas deveria ser feito isso já anteriormente, né? Penso que já na escola e na universidade teria que ter algumas atividades, disciplinas mais voltadas à prática e ao empreendedorismo, né? O estímulo a isso. Pelo menos deixar claro aos alunos o que é, como funciona, né? Sabe, perfeito, porque eu já dei aula para o 6º ano, 7º ano, do 6º ano até o 3º, né, do ensino médio. E eu me lembro quando eu era estudante, cara, não existe algo específico, né? Por isso que eu falo assim, Mário Quintana, e eu acredito que várias escolas no Brasil têm essas iniciativas de fazer essa discussão. Porque no momento que tu passa uma vida inteira sem escutar essas possibilidades de um professor ou de alguém que possa orientar, que tenha né, enfim, uma cancha boa para falar, tu acha que aquilo é muito distante. Então eu falo, empreender é uma coisa inatingível para mim, tá muito distante. Às vezes não é assim, né? Às vezes tu pode começar bem de baixo, né? Bem devagarinho para empreendendo e de repente crescer. Porque a economia, quando se fala em empresa, né? Não necessariamente tu precisa ter uma empresa gigante, né? Pode ter um comércio local, alguma coisa, já gerar uma boa receita para a pessoa, mas isso é questão de empreender. Sim. Então é uma situação que eu sinto falta também e que isso acho que aos poucos vai mudar, né? Teria que mudar, Samuel, porque eu digo assim, questão das escolas, né, universidades. Vamos focar a questão da escola, Mário Quintana, enfim, dos alunos. Temos algumas situações assim, a gente vai se formar, vai fazer a faculdade, mas depois os caminhos, eles se afunilam, né? Ou nós vamos para a área do CLT, né? Vamos trabalhar de carteira assinada em favor de alguma empresa, como empregados. É um caminho legítimo, ótimo. Temos a questão do concurso público, né? Podemos fazer um concurso público e entrar em alguma área, né? Que a gente mais gosta, enfim. E a terceira via, né? Que eu acho que é a melhor e mais interessante de todas, é o empreendedorismo, né? Seja qual for a sua formação, empreender. Mas eu penso em fazer medicina. Você pode ter uma clínica com vários médicos. Você pode ter um hospital, né? Você pode ter um laboratório. Mas eu quero ser um dentista. Ok, você pode trabalhar sozinho, já é um empreendedor. Ou com 2, ou 3, ou 10, ou 50 dentistas numa clínica, né?
ou abrir uma universidade na área da odontologia, dando aulas, é um empreendedor. Então, quer dizer, a gente fala muito na questão de ser empregado, né? A cultura, né? Do concurso público, mas não se fala do empreender. A pessoa se forma lá, 50 alunos na medicina, no direito, na arquitetura, na engenharia, e quantos deles vão empreender, vão abrir um negócio na sua área, né? Posso me formar em engenharia, mas será que eu estou preparado para abrir um escritório de engenharia, para prestar serviço, para fazer pontes, edifícios, estradas, que eu tenho que lidar com pessoas, né? Vou ter que ter secretário, estagiários, sócios, colegas, outros engenheiros. Eu fui preparado para isso? É a questão, né? A gestão financeira, eu fui preparado para isso? Capital de giro, o marketing. Todas as empresas precisam vender. Será que eu fui preparado para vender o meu trabalho de engenharia, ou de medicina, ou odontologia, ou direito? Então, isso são... para não se aprender, né, na tentativa e erro, né, eu acredito que os alunos têm que pensar, ou a escola oferecer isso, ou buscarem essa qualificação. Seja no ensino médio, seja na faculdade, ou seja estagiando. Mas ter esse contato com as várias nuances de um negócio, que eu escutei alguns podcasts aqui, 100% começaram muito pequenininhos. Sim. Todos começaram com um negócio pequenininho e foram crescendo. Começa com o empreendedor, né? Que a pessoa faz tudo, né? Mas vai crescendo, 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, e aí o negócio começa a ter complexidade. Tributário, trabalhista, e aí que entra lá a ajuda de vocês, vendas, né? Marketing, enfim, a gestão de pessoas. A gente vai precisar lidar com pessoas, né? Seja funcionário, seja colega, seja sócio, seja os nossos clientes, né? Então, que cada um tem os seus problemas, né? E nós temos que aprender outra situação. A gente tem que aprender a solucionar uma dor. Não adianta a gente ter a melhor formação do mundo, se formar, ser um ótimo técnico, teórico, cientista, mas que dor você resolve? Se tu vai fazer, mesmo que tu trabalhe como empregado, o teu patrão precisa que tu resolva uma dor de alguém. Um concurso público, tu vai ter que resolver, tu é um servidor público, vai ter que resolver a dor das pessoas, da sociedade. E numa empresa, o cliente vai te contratar para tu trazer uma solução para o problema dele. Então, essa questão teoria e prática, o aluno tem que se preocupar, né? Porque a vida é muito mais do que a sala de aula ou o nosso quarto, né? Eu sempre falo para minha filha, né, Antonella, da 3º ano C da escola, Mário Quintana, eu digo para ela, olha, vamos estudar, mas temos que aplicar isso, não estuda para a prova, estuda para o conhecimento, porque isso vai ter que virar prática lá na frente. Não sei se daqui 1 ano, 2 ou 10, mas isso tem que virar prática, né? Isso é um desafio, né? Às vezes a gente não é formado para pensar lá na frente, pensar no conhecimento, na prática, na solução de um problema. A gente vê jovens, às vezes, abrindo em uma garagem, né? Essas empresas grandes americanas, né? Que viram unicórnios, né? Bilionários, enfim. Mas por que acontece isso? Porque eles solucionam uma dor de muita gente. Uma dor escalável, né? Que é o melhor negócio do mundo. Tu ter a solução para um problema escalável, que muita gente precisa. Né? E aí eles se tornam bilionários. Mas não vamos tão longe, não precisamos ficar bilionários. Claro, essa né? é a questão. Vamos focar aqui na nossa cidade, né? Pequenos e médios empreendedores que têm o conhecimento e que resolvem problemas dos seus clientes e conseguem uma boa rentabilidade. Aí junta as duas coisas. Ter a rentabilidade financeira, que não é só, é importante, mas não só. E o segundo, ter o propósito, né? Ter o propósito de que dentro da tua formação está ajudando as pessoas, né? Solucionando problemas e tendo esse reconhecimento, né? Faz bem também ajudar o próximo. Né? Você falando aqui, eu já fico até com muitas ideias. Inclusive, eu tive o privilégio, assim, eu fui chamado por eles chamam tipo eles fazem um hub também de empresas lá. Não sei se tu conhece a Carol Pfeiffer. Conheço. E lá ela chamou para palestrar o Caíto da Chili Beans. Da Chili Beans, que esteve em Pelotas agora recentemente. Isso mesmo. E ele contou a história dele, né? Isso. Que ele começou pequeno também, hoje, claro, é multinacional. Tá? Mas um dos exemplos que ele deu é o seguinte, ele mostrou lá uma imagem sobre uma pessoa que vendia ovos. Eu não vou lembrar o nome da marca, mas o que a pessoa fez? Ela pegou e colocou numa embalagem super bonita, super diferente, ovos. Ou seja, que qualquer um vende, no caso, botando embalagens simples. Tu eleva o produto, tu melhora o marketing, é a dor da pessoa que precisa comprar os ovos, né? Sim. E é uma ideia simples de uma marca, tu coloca lá uma embalagem diferenciada, né? E isso faz a pessoa ter uma projeção muito maior. Então, o que tu fala também
é as possibilidades, é a ideia, é tu ser criativo também. E isso Exato. também precisa ser treinado nos jovens, né? Para que eles possam pensar a partir da profissão deles o que eles podem fazer de novo, que não tem, né? Exatamente. E E ainda aí, mais nesse mundo moderno, globalizado, de Uhum, inteligência artificial, né? Enfim, se simplesmente se formar e ter um bom conhecimento técnico, o mercado talvez não vai te absorver na uhum, tua área, uhum, né? Tem que ser criativo e inovador para que aquela teoria que tu estudou resolva problemas de uma maneira mais rápida, uhum, eficiente e menos custosa. Se tu fizer essas três, né, esses três requisitos, tu vai ganhar mercado e tu vai ter um sucesso profissional. Mas isso não é fácil, é, né? E aí o que não é fácil? Tu tens a opção de aprender isso na tua formação, que seria o melhor, ou depois aprendendo com a tentativa e erro, uhum, acerto e erro, que é muito pior, uhum, né? Então, quanto antes o aluno, o profissional conseguir já mesclar a teoria com a prática, né? Ele vai errar menos lá na frente. uhum, E aí, né, melhora o seu trabalho, né? A sua vida profissional, né? uhum. Aí, a gurizada, o Mário Quintana que tá assistindo aí, tia, ó, escuta, escuta que vocês vão longe, hein? E agora eu queria puxar para a Associação Comercial de Pelotas, o que que ela é na prática? Como é que ela ajuda as empresas pelotenses? Sim. A Associação Comercial de Pelotas, né, como o nome diz, tá? Ela foi a primeira entidade empresarial aqui da cidade de Pelotas, tá? Eu vou dizer o ano, parece maluco, mas é verdade, é É 1873. mais de 150 anos, né, tia? 153 anos agora em setembro, né? E é uma entidade de classe empresarial que começou lá atrás, com a junção de alguns empresários que, tendo as suas dores individuais, resolveram se unir e pensar, né, no melhor daqueles empreendedores e para a sociedade, né, da época, enfim. E ela foi crescendo, e ela é a única entidade que abraçou, desde o seu início, os 4 vetores da economia, que é o agronegócio, a indústria, o comércio e o serviço. Uhum. Então, qualquer profissional de qualquer área pode se associar à associação comercial. Porque a gente vê muitas entidades, por exemplo, o CREMERS é só médicos, né? O Uhum. Sinduscom, construção civil, CDL, lojistas, né? Associação Rural, são o agronegócio. E a ACP, como ela é a mais antiga, né? No fim, ela juntou os 4 Uhum. segmentos de mercado e desde lá ela vem crescendo, vem se desenvolvendo, nunca parou de atuar, né? São 153 anos de forma ininterrupta. E ela existe com um propósito muito claro, né? Que é ajudar a classe empresarial no seu dia a dia, ajudar nos negócios. Claro, tem o seu braço social, né? A gente faz atividades de arrecadação de alimentos, de leite, de material escolar, de roupas, faz doações. A gente tem vários segmentos, né? Vários núcleos dentro dela, né? Que eu posso depois explorar. Mas o objetivo geral dela é ajudar a classe empreendedora. Por consequência, a gente está ajudando a cidade, né? A sociedade. Porque qualquer empreendedor Sim. tem funcionários, tem famílias. Então, se a gente ajudar 100 empreendedores, a gente está ajudando milhares e Milhares. milhares de pessoas, Uhum. né? E melhorando também o ambiente de negócio aqui, a gente produz mais riqueza, distribui melhor, né? Arrecada mais impostos, o poder público pode fazer mais atividades sociais. Então, é uma entidade de suma relevância, né? Ela é vinculada à Federação, tá? Que é a Federação do Estado do Rio Grande do Sul, que congrega todas as entidades empresariais, né, do setor. E também ela é vinculada à Aliança Pelotas. A Aliança Pelotas é uma entidade supra, né, guarda-chuva, digamos assim, que dentro dela temos 10 entidades empresariais. Então, cada entidade empresarial tem o seu foco, tem o seu objetivo específico, né? E a aliança já pensa no todo, né? Uhum. Já pensa no empreendedor como o geral, como um todo. Então, em demandas, né, ou necessidade mais macros, por exemplo, Porto de Rio Grande, o aeroporto, a BR-116, né, a duplicação, a questão dos pedágios, enfim, temas maiores, né, mais robustos, complexos, a Aliança Pelotas atua, né, e a Associação Comercial faz parte também. Então, faz parte, ela atua individualmente, faz parte da Aliança Pelotas e faz parte em nível estadual da Federação, né. E ela como eu falei, a gente tem alguns objetivos, né, o primeiro deles é ajudar a classe empreendedora, claro, mas nós temos 4 vieses bastante claros, assim, que é ajudar o jovem empreendedor. Então, os Uhum. alunos lá da escola, quando começarem sua atividade empreendedora, procurem a associação comercial, a gente ajuda os jovens empreendedores. As mulheres empreendedoras, é um núcleo bastante forte, tá?
Temos um núcleo de inovação e tecnologia, que trabalha essa parte de inovação, de novas tecnologias, de inteligência artificial, né? E também temos a questão do turismo, né? A gente bate muito na tecla que a cidade de Pelotas e a região de Pelotas é muito rica, né, nesse sentido do turismo, né? Seja praia, serra, centro histórico, gastronomia, o doce de Pelotas, né? Estamos agora dentro da Fena Doce. Então, nós temos esses 5 objetivos bem claros, além de outros núcleos, né? Do social, né? De eventos, de atividades, de congressos, de missões empresariais para outras cidades, regiões. A gente organiza através de uma diretoria, né? Que temos um presidente, né? 4 vices. Aí, por que 4? Sempre me perguntam, por que os 4 vices? Porque é um do comércio, um do serviço, um do agronegócio e um da indústria, né? Então, cada um representa o seu nicho. Uma diretoria de 20 nomes, né, específicos, diretoria jurídica, sustentabilidade, econômica, desenvolvimento empresarial, infraestrutura, turismo, enfim, várias diretorias, né? E o nosso prédio, para quem não conhece, é ali onde está situado o Café Aquários. Em cima do Café Aquários. Né? Na verdade, todo aquele prédio é da Associação Comercial, né? Então, o Café Aquário, esse prédio foi inaugurado em janeiro de 1942, esteve em Pelotas o então presidente da República, Getúlio Vargas, para inaugurar. Temos ali no livro Parece as que fotos. ele ficou no Grande Hotel, né? Ficou no Grande Hotel, exatamente. Inaugurou ali, fez um discurso na praça ali, que foi a maior concentração de pessoas da história, pelos relatos da Biblioteca Pública. E esse prédio foi em janeiro de 42 e o Café Aquários se instalou ali em janeiro de 42. Então, ele é inquilino da associação de lá até hoje. Claro, mudaram, né, os gestores, nomes, né, mas é no mesmo lugar. Então, temos ali embaixo ali o Café Aquários, do outro lado a Imperatriz Doces Finos, e todo o prédio é da Associação Comercial, sendo proibida a venda, né, de salas. Então, todas as salas são locadas, porque o proprietário é a associação via estatuto. E eu estou lá na associação há 16 anos, né? Desde que me formei, já arrumei para essa parte das entidades de classe empresarial. Fiquei 12 anos, na diretoria jurídica. Depois, 4 anos de presidente, né, da associação. E agora, atualmente, estou como vice-presidente da associação. E tem tempos, que nem eu disse antes, os tempos melhores, né? Todo mundo está trabalhando para ganhar seu dinheiro, para crescer, para desenvolver, mas eu acho que é nos tempos mais difíceis que as entidades ganham força. Digo isso porque, por exemplo, na pandemia, onde era uma crise generalizada mundial, né, muitos empreendedores com suas portas fechadas, dificuldades financeiras, problema de saúde, né, enfim, uma situação bem grave, procuravam abrigo na associação comercial. Ajuda, incentivo, como poder para abrir o seu negócio, que regras tinha que, né, ou até a entidade junto com o poder público construindo, né, regras de como trabalhar, de como abrir o negócio, de como funcionar, horários, máscara, álcool gel, circulação, enfim. Isso tudo foi construído junto com a associação. A questão da enchente também, que passamos, né, muitos negócios afetados. E quando o empreendedor se sente acuado, né, se sente com dificuldade, ele procura, né, o seu esteio, né, digamos assim, a sua origem. E uma entidade de classe está ali para receber, né, todos os empreendedores, né, os seus associados e não associados também, né, para ajudar a enfrentar aquela dificuldade específica. Acolhidos, né, com apoio. Isso, exatamente. Esse acolhimento é importante. Em qualquer profissão, né? Sim. Eu sou advogado, então eu faço parte da OAB. Quando há algum problema na questão da advocacia, do fórum, do processo, enfim, de novas legislações, etc., aonde a gente se socorre? A gente vai para a OAB. Diz, olha, está acontecendo isso, é uma dor minha, mas é uma dor da classe, né? Daqui a pouco um fala, daí já surgem vários outros com o mesmo problema. Então, através do presidente da OAB, seja municipal, estadual, federal, se conseguem buscar soluções para aquele problema, para resolver o problema daquela classe. Assim na medicina, assim na engenharia, assim de todas as profissões. E a associação, no fim, ela abarca todos eles, né? Então, não tem a distinção se profissional liberal ou não. Sendo empreendedor, a gente sempre brinca, né? A ACP é a casa do empreendedor pelotense, né? Cujo nosso patrono é o Barão de Mauá, que foi,
né, em vários lugares a gente lê, escuta, e filmes, etc., foi o maior empreendedor do Brasil, né? Nascido aqui, do lado da nossa cidade, Arroio Grande, uma cidade bem pequenininha, mas que adotou Pelotas, estudou aqui, trabalhou, enfim, desenvolveu, depois foi para o mundo, né? Foi para São Paulo, Rio e mundo afora, fez dezenas de obras magníficas, assim, e ele é o patrono da Associação Comercial de Pelotas e da Associação Comercial do Rio de Janeiro também, né? Como um expoente do empreendedorismo, né, aqui da nossa região. Fabrício, 16 anos envolvido na associação comercial, né? O que te motivou, agora pessoal, assim, teu lado pessoal, né, a assumir há 16 anos atrás, enfim, a administração lá também, a diretoria, no caso, Sim. e tá até hoje lá. O que te motiva? A motivação é muito fácil e muito simples, Samuel. A motivação é ajudar o próximo, né? A gente tem que ter o propósito, né? Eu tenho um propósito de vida, assim, de tentar sempre ajudar o próximo, seja o CPF do próximo, seja o CNPJ do próximo, né? Então, quando alguém procura uma associação de classe, seja qual for, é de forma altruísta, né? É uma questão de propósito mesmo. Olha, eu quero ajudar, né, aqueles associados, aqueles empreendedores a melhorar a sua vida, o seu negócio, a sua atividade, enfim. Depois disso, né, desse propósito básico, vem a recompensa. Qual é a recompensa? O aprendizado, né? Estando dentro de uma entidade, a gente aprende muito mais do que ensina, né? A gente vai lá para ajudar, para ensinar alguma coisa, que é um pouquinho, mas a gente tem contato com várias e várias pessoas de diversas áreas, mais jovens, mais experientes, de diversos segmentos da sociedade, contato com o poder público, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo como a vida na prática funciona, né? Então, a gente aprende a trabalhar melhor, ser mais eficiente, a gente aprende a dialogar com opiniões contrárias, com os poderes públicos. Às vezes, a nossa razão, né? Os alunos que estão escutando, né? Pensam que só eles têm a razão, né? Na verdade, a gente vai... O mundo aqui fora, né? A gente lida com pessoas e temos opiniões divergentes em todos os cenários. Então, a gente tem que ter o pensamento crítico, né? E não levar para o lado pessoal. A gente tem que acolher, né, os entendimentos contrários ou divergentes e tentar melhorar, né? Tentar crescer, amadurecer, etc. Eu sempre digo, se a gente conversar somente com pessoas que pensam igual a nós, não vamos crescer nunca. E numa entidade a gente vê muito isso, né? Os interesses individuais, os interesses coletivos da classe, né, empreendedora, e os interesses supra, né, que são mais voltados à questão política e da sociedade, né? Então, como a gente conversava antes, a gente pode sim desenvolver a atividade empresarial, riquezas, produção, mas a gente tem que respeitar a legislação vigente, tributária, trabalhista, ambiental, etc. Temos que ter a sustentabilidade. E às vezes um ou outro não entende isso, né? Às vezes um ou outro quer atropelar, né? Mas não pode, né? Então, essa questão o propósito de ir lá para ajudar, de contribuir de maneira voluntária, né, de coração aberto, enfim, é o que motiva, né? Mas depois lá dentro a gente se apaixona, porque a gente convive com as pessoas, faz amizades, né, se relaciona bem, faz um network, aumenta o número de relacionamento com as pessoas, e aí começa o ganha-ganha, né? A pessoa te ajuda de alguma forma, a outra pessoa te ajuda de outra. Não tem que ir lá buscar um interesse financeiro, econômico. É de aprendizado mesmo. É de aprendizado. A gente volta sabendo mais, tendo mais maturidade, né? Amadurece melhor. E depois, os nossos problemas pessoais e profissionais, a gente consegue ter uma melhor capacidade, né, de compreensão para tentar solucioná-los da melhor maneira. Até mesmo, às vezes, buscar um conselho, né? Das pessoas que ali estão, dos mais experientes, enfim. Diz, olha, o que tu acha dessa situação? E a gente vai aprendendo e vai melhorando nosso próprio negócio, né? Nossa própria vida. Então, um insight, né? Uma ideia que eu tenho, os alunos, né? Mário Quintana, enfim, depois faculdade, enfim, se aproximem de entidades, né? Que a pessoa goste, né? Pode, daqui a pouco, não ser empresarial ou da sua atividade profissional, mas daqui a pouco de um trabalho voluntário, no Rotary, né? Ou de um hospital, ou de uma entidade que cuida de idosos, de criança, etc. Se aproxime e doe um pouquinho, né, do seu conhecimento, né, da sua vida, das suas ideias, para ajudar.
e vocês vão ver que vocês vão ajudar com 1% e vão aprender 99%, né? Vai ser um ganha-ganha muito legal, se aproximando das entidades. Claro, eu sempre defendo, procure a sua entidade, né? Que tu faça, se formou em medicina, procure o CREMERS, né? Procure entidades relacionadas à saúde, porque é ali que tu vai poder ter conhecimento para ajudar mais e receber de volta o aprendizado para aplicar no seu negócio. Até para reverter para o seu cliente, seu paciente, né? Mas procurem sim, não fiquem em si mesmados, assim, numa sala de aula ou dentro da sua sala de trabalho, na sua casa. Ou numa bolha, né? Numa sua bolha individual, assim. Dê um passinho a mais além, né? Procure algo que tu possa ajudar e aprender mais, né? Eu acredito que isso, a médio e longo prazo, vai trazer um benefício formidável para cada pessoa. Falou e eu concordo 100% com isso que tu disse, que tu conseguir ter a capacidade de discutir com as pessoas, discordar das pessoas respeitosamente, porque é assim que a gente aprende, né? Coisa boa quando a gente discorda, depois percebe que a gente estava errado, ou seja, a gente teve um grande aprendizado, né? A gente vê que hoje, em redes sociais, muito acontece, a pessoa não pensa como eu vou bloquear essa pessoa. E não, pô, a diversidade de pensamento faz parte do conhecimento crítico, né? E aí eu li, aí tu me explica um pouco mais desse projeto, vocês têm um almoço mensal lá que reúne os associados para fazer essa troca, justamente. Isso. A gente tem uma série de eventos, né? Cada um desses braços que eu te citei, né, demanda alguns eventos, algumas atividades. Então, a gente tem todo mês um almoço empresarial, né? Alguns dizem assim, mas eu não tenho tempo. Diz, olha, mas almoçar, todo mundo precisa almoçar. Então, almoça, vai lá, almoça, faz um network, conhece pessoas e ainda tem uma bela palestra, né? Que tu vai absorver bastante conhecimento. Então, a gente faz uma mescla, assim, de trazer muitos palestrantes de fora, né? De sucesso dentro de segmentos específicos, né? Para poder passar ideia de negócio, de crescimento, de desenvolvimento que deu certo em outras empresas, trazem para nós aqui, né? Porque às vezes a gente não tem o tempo de sair de Pelotas para ir buscar, então nós estamos trazendo, né? Então esse almoço ele é bastante concorrido, né? Em torno de 150 pessoas em cada almoço, que é a capacidade ali do local, né? Já aconteceu almoço com maior número de pessoas, mas aí a gente tem que sair, a gente tem que fazer no Brilhante ou no Caça e Pesca, né? E esse é um almoço, assim, que eu convido a todos para participar, independente de idade, pode se fazer presente lá. Pode ser sem ser associado? Não. Todos os nossos eventos, 100%, são abertos a qualquer pessoa. Então, pode ser associado ou não associado. Todos eles. Não tem nenhum que há uma restrição. Ali na CP a gente tem um almoço, na hora do meio-dia, claro. Depois a gente faz um conexão a CP. Normalmente uma vez por mês. Que é às 19 horas. A gente faz um happy hour e depois um evento também. Também trazendo pessoas de fora, empreendedores de fora, e muitos empreendedores aqui de Pelotas e região, porque a gente tem muito talento, muita capacidade, muitas empresas de renome nacional que estão aqui, às vezes nós não conhecemos. Então a gente faz essa mescla de trazer gente de fora e gente daqui para falar do seu negócio, falar da sua história, falar de uma novidade que está implantando na sua empresa. E aí, dali gera, às vezes, 1 hora de palestra e 2 horas depois de conversa, de dúvidas, de perguntas. E aí é um crescimento muito grande. E a gente tem o evento dos 4 eixos que eu comentei no início, que são eventos relacionados aos jovens, né, especificamente, eventos relacionados às mulheres empreendedoras, eventos relacionados à inovação e tecnologia e eventos relacionados ao turismo. Inclusive, os 2 maiores que nós temos, assim, em número de eventos e número de pessoas participando, são o da inovação e tecnologia e das mulheres empreendedoras. Né? Agora, em agosto, nós temos um grande seminário, um grande evento da inovação e tecnologia. Será dia 18, 19 e 20 de agosto, aqui, com grandes nomes de fora, vão vir para cá, mesclando cases daqui, batalha de startups também, premiação para as startups, né? Os 3 melhores. Depois, em novembro, nós temos um grande evento, o maior evento da região sul aqui de mulheres empreendedoras. Então, a gente traz mulheres de todo o país para cá. E temos sempre 400 ingressos vendidos, que é a capacidade do auditório do Sicredi Pelotas. Se tivesse mais, a gente até colocaria mais, mas é os 400 os ingressos. E uma feira de negócios só com empresas de mulheres, né? E a feira não é só para mulheres, né? Todos podem participar, mas as empresas são donas, né, proprietárias mulheres ou, né, sócias, participantes mulheres. Então, elas
mostra os seus produtos, serviços para toda a comunidade, né? Então, temos o almoço, temos o Conexão, temos esse evento de inovação, temos das mulheres empreendedoras. As mulheres, por exemplo, o congresso é em novembro, mas a gente faz 3 workshops. A gente faz em março, que é o mês da mulher, né? Nós sempre fazemos. Junho, setembro e fechamento com o congresso em novembro. São todas atividades empresariais, né? O foco sempre, nunca é político, cultural, etc. Sempre é empresarial. Só muda o objetivo, né? Esse da inovação é muito mais para inovação em tecnologia, das mulheres é muito mais negócios envolvendo mulheres, né? O lado bom, o lado ruim, né? Os desafios também, né? E os outros gerais, né? E vem gente, empreendedores de todas as matizes, assim, do Brasil inteiro que vem para cá. E então você imagina, né? Falando para os alunos e pais e pessoas que vão assistir, quanto aprendizado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu que estou lá há 16 anos, quantas pessoas a gente conhece, quanta coisa a gente aprende, quanto contato a gente faz. Por que o contato? Porque hoje talvez não esteja no momento de absorver aquela ideia, mas daqui a 1 ano eu vou precisá-la no meu negócio ou de um cliente meu e eu vou saber aonde procurar. Ó, eu vi isso, eu sei disso, né? O assunto tal já foi abordado. A pessoa que mais entende isso é o fulano, Sabe lá de quem Porto Alegre. procurar, sabe, né? Então, a gente faz essas conexões para ajudar. Seja a mim, no meu negócio, seja os associados, né, os amigos da entidade, seja o meu cliente. Então, é um diferencial do profissional que procura as entidades, né? Ajudar o seu cliente também numa dor, num problema, de como ele solucionar. Diz, olha, eu já vi isso, sei aonde tu procura, sei a pessoa que mais entende isso. Se ela não puder te resolver, ela vai indicar quem possa. E isso é um ganha-ganha fantástico. E ao ter essa troca, cresce não só Pelotas, cresce a região, né? Cresce, incentiva toda a região. Pergunta, quais são os setores mais fortes da economia regional hoje? Regional? Ou Tá. pelotense, né? A pelotense, sem dúvida nenhuma, é a prestação de serviço. Né? A gente já teve um auge da questão da indústria aqui muito forte, né? Por vários fatores, né? De economia, de logística, etc. Deu uma baixada bastante forte. E hoje em dia a prestação de serviço é muito forte em Pelotas, a maior parcela do PIB. Em segundo lugar, o comércio, né? A gente vê, né? O comércio ele estava muito na questão do centro de Pelotas, né? Com aquelas cidades maiores do interior, né? O centro. Hoje em dia não, a gente já tem o Laranjal muito forte, o Parque Una forte, o Quartier muito forte do Cláudio Tauteman. O Três Vendas é uma área muito forte de comércio. O Fragata é o bairro cidade, né? Tem um comércio fortíssimo. Então, Pelotas foca muito nisso, né? A prestação de serviço e comércio, hoje em dia. E, claro, o entorno, né? Ainda tem basicamente o agronegócio, né? A agricultura é muito forte na nossa região sul aqui, todo o estado. E que acaba vindo para cá o resultado disso, né? Porque as pessoas moram aqui, os filhos estudam aqui, a universidade é aqui, a saúde é aqui, o lazer muitas vezes aqui, né? O comércio é aqui. Então, a produção da riqueza ao entorno acaba sendo gasto aqui. Isso é excelente. Aqui e nas cidades maiores, enfim, né? Então, Pelotas, a gente fala muito do comércio, dos serviços, do agro, mas a gente está bastante focado na indústria também, né? Nós queremos que a indústria cresça para aumentar também o valor agregado, a média salarial, a média de arrecadação disso também, e também fazer a manufatura, né? Porque a gente vê muita produção da commodity sendo levada embora direto. E se a gente puder transformá-la, manufaturá-la e aumentar o valor agregado, a gente vai exportá-la, né? Vai para outras cidades ou regiões ou países, mas o valor agregado vai ficar mais aqui conosco. E essa é a pergunta que eu ia fazer. O que falta aqui para a Zona Sul atrair mais investimentos na indústria? E Pelotas, assim, dizem, né, as pessoas que antigamente era muito forte na questão da indústria. Hoje não é ainda, né? Enfim, o que falta para atrair mais? Tá, o que falta? Nós temos um desafio, Samuel, muito forte, que é a questão da logística, né? Nós estamos longe de Porto Alegre, metropolitana, né? E muito longe da questão do metal mecânico, que é a região da Serra, né? Então, essa questão da logística, ela atrapalha um pouco, tá? Mas o que falta mais? Eu acredito que um incentivo um pouco maior do poder público, né? Um incentivo tributário, um incentivo de áreas, um incentivo que venha realmente... Porque quando uma indústria grande vai se instalar em algum lugar, ela faz uma análise, né, de vários fatores, né? Energia, então nós temos que ter energia.
da água, né, da mão de obra qualificada. Isso Pelotas tem bastante. Temos excelentes universidades, cursos técnicos, né? E a gente não pode exportar esses cérebros qualificados para que acontece muito, né? Então a gente tem que ter uma força, assim, uma coragem, uma força do poder público municipal, tá, para cobrar o estadual e o federal, né, para que nós possamos atrair indústrias maiores, né? A gente tem indústrias pequenas e médias aqui, mas as grandes ainda preferem, por algum tipo de incentivo, ficar na metropolitana, Vale dos Sinos e Serra. Esse é o eixo. E a gente tem esse desafio de trazer para cá. E casa muito bem, porque nós temos aqui agora uma BR duplicada, com a conexão a Porto Alegre, e nós temos aqui o Porto, em Rio Grande. E também era a próxima pergunta, que Então, pode ajudar bastante, né? essa questão da logística, que é um desafio, para nós pode ser uma questão interessante, tendo a recebimento da matéria-prima pelo Porto e o escoamento das exportações pelo Porto, sendo rápido o acesso a Porto Alegre, ok. E nós temos, numa maior parte de área, em zonas secas, né? Infelizmente, o nosso estado está passando por esse problema de enchentes e em algumas regiões, assim, está difícil a instalação de grandes empreendimentos. E Pelotas é abençoada até nisso, né? Porque a gente tem áreas mais altas e secas, né? Próximo ao porto, com um aeroporto muito forte, qualificado, até internacional, que é o nosso João Simões Lopes Neto aqui, e um fluxo, um rápido acesso a Porto Alegre. Então, acho que falta, assim, uma cultura também local das pessoas de apoiarem as indústrias maiores, as empresas maiores. Aí tu vai perguntar, mas que tipo de cultura? É de incentivar mesmo, assim, de quererem. Porque a gente vê também muitas pessoas ou algumas entidades daqui a pouco jogando contra, né? Não querendo, por vários fatores, enfim. Mas muitas vezes até questão ambiental, né? Mas a gente vê agora, está passando por isso, né? A questão do maior investimento privado do Rio Grande do Sul, da CNPC, em Barra do Ribeiro. E temos entidades e pessoas e movimentos contrários a esse investimento, né? Isso não faz o mínimo sentido, né? Nós temos que ter a cultura de atração do investimento, com respeito à regra, à sustentabilidade, regra tributária, trabalhista, social, etc. Mas a gente precisa trazer esses grandes empreendimentos. Inclusive, essa planta da CNPC em Barra do Ribeiro, ela esteve próxima de estar aqui em Pelotas ou na região. E por alguns fatores, né, de bastidores, não aconteceu. Mas atrair indústria para cá e grandes empresas para cá só trará benefícios, né? Média salarial aumenta, a formação dos nossos jovens aqui será absorvida aqui, a mão de obra aqui, as pessoas não precisam ir embora, se né? fala Deixar muito é sua terra, estuda e deixa Pelotas. deixa Né? Isso é um Pelotas. absurdo. E maior arrecadação, consequentemente, maior investimento nas áreas sociais, segurança, saúde, educação local, né? E também uma melhora da autoestima, que eu sempre digo, né? Também é bom ter uma autoestima de uma cidade, de uma região rica. Não apenas rica financeiramente, mas rica emocionalmente, assim. Nós temos capacidade, nós temos produção, nós temos qualificação e daqui sai muita riqueza, né? Isso às vezes falta um pouquinho, né, da região sul aqui do estado, acreditar mais em nós mesmos, nossos jovens, nas nossas empresas, e não só olhar lá para Porto Alegre, Caxias, Santa Catarina, que lá fazem os melhores produtos e melhores empresas. Aqui tem excelentes empresas, excelentes profissionais, e não precisamos ir embora daqui da região sul. Nós só precisamos acreditar, nós como sociedade acreditar mais em nós mesmos, e o poder público, né, municipal, estadual, acreditar mais nessa região. Que eu acredito que é digamos assim, a melhor região de médio e longo prazo para se investir no Rio Grande do Sul. Boa. Tendo em vista aeroporto, sim, porto, tendo em vista a proximidade com Porto Alegre por causa da duplicação, qualificação de mão de obra. Pelotas já é um expoente na questão da educação, né, pública, privada, já é um polo reconhecido de saúde, né? Nós temos aqui 7, 8, 9 hospitais, que é uma exceção em outros lugares, né? Temos um parque tecnológico muito atuante aqui, estamos fazendo um segundo parque tecnológico agora, lá na LifeMed, que vai ser focado apenas em saúde e biotecnologia. Então, essa parte de genomas, de inteligência artificial,
de modelos genéticos, vai ser feito aqui, vai ser referência nacional em Pelotas. Então, nós temos grandes oportunidades para a região sul se desenvolver, né? Nada contra outras regiões, mas Campanha está mais distante, Oeste está mais distante, lá em cima, Norte, Noroeste está mais distante. Então, nós temos agora esse eixo, nós queremos conectar esse eixo Serra, Vale dos Sinos, Porto Alegre e a região sul. Esse é o nosso objetivo, assim, de entidades empresariais, até mesmo com esse impulso da CNPC em Barra do Ribeiro. Nós queríamos que fosse um pouco mais abaixo aqui, mas já está vindo mais para o sul. E dali resulta, né, funcionários, logística, alimentação, uma série de sistemistas, né, que precisam estar na volta. Florestas plantadas, a região central e sul, ela é a maior fornecedora da matéria-prima que a CNPC precisa, e não é pouca coisa. São milhares e milhares de toneladas diárias de madeira para processamento, celulose, depois exportação. O nosso porto aqui de Pelotas tem uma restrição em termos de calado, mas a madeira aqui do sul, ela chega por Pelotas, carrega aqui em barcaças, vai a Guaíba, faz a manufatura, volta em barcaças, vai ao Porto de Rio Grande e é exportada. Ou seja, passa por aqui. A entrada e a saída da mercadoria. E com essa triplificação da CNPC em Barra do Ribeiro, vai aumentar ainda mais a questão da nossa atividade portuária aqui em Pelotas. Né? E temos também outra atividade interessante que nunca existiu, acho que é importante mencionar, Samuel. O Porto de Pelotas ele não tinha o desembaraço aduaneiro. Qualquer mercadoria tinha que entrar por via aérea, né, aeroporto, ou porto. E aí a Receita Federal fazia o desembaraço aduaneiro, né, alfandegário, para a mercadoria ser internalizada no nosso sistema, enfim, pagando imposto e tal. E Pelotas, este ano, tá, através de uma empresa aqui, nossa parceira, da Freedom, que é a maior indústria de cadeiras de rodas da América Latina, que é em Pelotas, aqui no Porto, eles fizeram umas melhorias em alguns galpões aqui do Porto, e eles estão trazendo matérias-primas deles, né, para a indústria deles, e fazendo desembaraço aduaneiro para eles. Né? Começou, né, o piloto com eles, e já está dando certo, já está funcionando, e agora vai partir para qualquer empresa de Pelotas poder trazer o seu produto via aéreo ou porto, e não precisar mais desembaraçar lá na chegada. Pode trazer via terrestre ao Porto de Rio Grande, de Pelotas, e fazer aqui todo o procedimento, né, burocrático de internacionalização da mercadoria e despacho alfandegário aqui no Porto de Pelotas. Então, acho que isso vai dar também um ganho maior para as empresas aqui e uma facilidade, né? Menos custo e mais agilidade aqui na nossa cidade. Fabrício, assim, o nosso tempo começa a se esgotar, o assunto é muito bom, é muito bom. Quando é assim, a gente tem que ter um parte 2 depois, né? Mas queria mais uma perguntinha, ou mais umas 2 perguntinhas, mas assim, falando com os jovens, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade, né, de mostrar as possibilidades de empreender. Mas como é que a gente pode engajar hoje? Pensando nós adultos, né? Ou professores, ou pais, ou, enfim, comércio no geral, os empresários no geral, como é que a gente pode mostrar para os alunos essa possibilidade de empreender? Para os alunos, não, para os jovens no geral. Os jovens. Eu acho que é uma atividade um pensamento que a gente tem que casar, né, com principalmente entidades de classe, né, empresários, com o aceite, né, o incentivo das escolas, né? Acho que as escolas têm que estar de portas abertas, né, de mente aberta, né, a gestão, né, professores, para receber entidades, né, enfim, empresários, enfim, para falar sobre o assunto, né? Isso já não lá no terceirão, né, já durante a primeiro grau, já falar sobre isso, de vários segmentos da indústria, do comércio, do agronegócio, porque daqui a pouco tem alunos que a família é do agro e vai fazer engenharia eletrônica, daqui a pouco poderia fazer uma agronomia para, né, fazer o seu negócio, né, da família do agro, né, enfim, e mostrar que isso é viável. Então, as escolas têm que estar, né, com essa mentalidade aberta, as entidades se aproximarem, né, para estarem lá dentro, e lá dentro, além de palestras, atividades, enfim, pensarmos algo junto aos jovens, aos estudantes, enfim, de desenvolver alguns tipos de trabalhos ou produtos em paralelo, né, ao seu estudo, enfim, para que eles possam pensar a ideia, transformar a ideia, concretizar a ideia, ou formar um produto, um serviço e comercializar aquilo.
que seja uma receita ínfima, enfim, mas para mostrar que isso é viável. Eu participo das festas de São João, né, do Mário Quintana, e ali tem as barraquinhas, né, que tem alguns alunos ali vendendo algumas coisas e tal. E eu acho muito bom isso, porque eles aprendem, né, desde que buscar o patrocínio, comprar o produto, embalar o produto, vender e ter o dinheirinho para depois eles aplicarem alguma coisa, né, deles. Então, mas isso poderia ser feito em maior escala, né? Mostrar para eles que é importante o estudo, a leitura, que isso é fundamental, tem que ter a base teórica muito boa, mas que isso tem que ser aplicado em alguma coisa, né? Isso é padrão, né? E claro, as entidades se aproximarem também, não adianta também a entidade querer se aproximar e a escola não querer, ou vice-versa. Eu acho que isso tem que ser uma conexão importante da escola chamar empreendedores. Esse podcast é um exemplo, né? Porque se um jovem apenas assisti-lo e tiver algumas ideias que aplicar em prática, já valeu a pena, já transforma uma mente, né? Mas o bom é que tem essa mescla de aulas teóricas e aulas práticas. Eu sei que lá tem a robótica, eu sei que lá tem a dança, a ginástica, A educação enfim, financeira. a educação financeira, mas se nós pudermos aumentar isso, tanto no Mário Quintana, mas também já agora pensando nos jovens em geral, para todas as escolas, né, públicas, privadas, eu acho que todos os jovens saem ganhando e eles se formam e eles vão ter uma consciência maior do que fazer. Vou ser empregado? Ok, mas conhece os outros, né, as outras formas. Ou vou fazer o serviço público, concurso público, mas sabendo que eu não quero ser empregado e não quero ser empreendedor. Já conhece isso. E não simplesmente ser direcionado, né, num efeito, às vezes, manada, né, de que escola, faculdade e ser um empregado de alguma empresa. Quer dizer, é importante? Tem que ter, obviamente tem que ter, é legítimo, faz parte, está tudo certo. Mas alguns deles têm que ter o tino, né, do empreendedor, de empreender. Né? Escutei aqui alguns empreendedores, né, no podcast e é excelente ver as pessoas assim falando que eram líderes já desde a época de escola, né, do Grêmio Estudantil, né, da campanha para arrecadar não sei o quê, da viagem do colégio, e esses líderes se tornam empreendedores, né? E o céu é o limite, né? Pode ser uma pequena empresa, mas pode ser uma multinacional gigantesca, né? Não estamos focados aqui na riqueza, né, financeira, mas na riqueza de vida mesmo, de propósito, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, seria isso, aproximar as escolas e as entidades empresariais, a CP, CDL, a Rural, o CIPEL, o Sinduscom, o Secov, tem tantas aqui em Pelotas, para fazer trabalhos práticos com os jovens, né? Falo do MQ, mas pode ser de qualquer outra escola, né? E Fabrício, agora, falou né, esses conselhos, o que seria o ideal para as entidades fazerem, agora para o aluno, como se fosse até para sua filha, né? Que você expandiria para os alunos, Mário Quintana, todos os jovens, assim, questão de empreender, porque, como eu falei no início, eu sou um exemplo disso. Para mim, empreender é uma coisa impossível, inviável. Então, meu foco é ter que estudar, de repente passar num concurso. Mas o empreender, quando eu percebi essa possibilidade, eu falei, cara, perdi tempo, podia ter pensado isso lá atrás, estudado mais. Então, qual é o conselho para o jovem, agora que quer empreender? Sim. Bom, vamos pela base, né? Primeira coisa, estudar muito, né? Focado no jovem lá da minha filha, Antonella, né? Do terceiro C, que ela vai me assistir, né? Da minha esposa também, enfim. Estudar bastante, né? Tem que ter a base de qualificação, isso é fundamental, a base técnica, tá? Eu sempre digo para ela que a maior tristeza da minha vida é não ter sido aluno do Mário Quintana, né? Porque eu estudei lá em Estrela, em escola pública, né? Uma escola bem humilde, né? Bem com as suas dificuldades, né? Enfim, e eu gostaria de ter experiência, né? Voltar no tempo de poder estudar no Mário Quintana, né? Mas estudar bastante, né? Ter o hábito da leitura, isso é fundamental. A questão de praticar esportes é fundamental, né? Desde pequeno tem que praticar o esporte, porque a gente aprende a ganhar, aprende a perder, a gente aprende a cair, a gente tem o objetivo, a gente tem o frio na barriga da competição, acho que isso é importante. O aluno desde cedo, assim, tendo o esporte, tendo uma boa qualificação, um bom estudo, enfim, eu acho que o aluno tem que começar já desde lá do primeiro grau pensar num propósito, né? Vai descobrir isso rápido? Não. Às vezes é a vida inteira a gente vai atrás do nosso propósito, mas assim, começa com eliminações, né? Se eu gosto mais da área médica, medicina, então o meu propósito é a área, né, da saúde. Então, vou focar mais na biologia, na ciência, na química, né? Enfim,
do que tu gosta, do que tu faz bem, foca nisso, né? Porque o sucesso vai ser garantido. A pior coisa que eu vejo é o jovem, um profissional, estar no lugar errado na hora errada. Enfim, vai ser uma decepção como profissional, vai ser uma frustração, então isso complica. Então, procure o seu propósito, né? Sua área de melhor, que tu mais gosta, que tu mais tem afinidade, que tu queira trabalhar, né? Empreender, né? Uma outra situação que eu vejo é se aproxime, claro, de entidades de classe, né? Seja no trabalho voluntário, no estágio, né? Eu faço escola americana, vamos, procura um estágio voluntário para ajudar, enfim. Isso vem, como a gente falou no início, né? Isso a gente vai para ajudar e volta aprendendo muito mais. Amplie sua rede de relacionamentos, isso é fundamental, né? E não só da tua área, né? Da área X, né? Mas tente ouvir ideias diferentes, de pessoas diferentes, de idades diferentes, negócios diferentes. Isso vai te dar uma bagagem, um amadurecimento mais rápido, que facilita na tomada de decisões, né? E também, o que eu poderia dizer? Línguas, né? Aprender inglês, né? Eu sei que o Mário Quintana trabalha muito isso, o inglês, o espanhol, isso é fundamental nessa economia globalizada, né? Enfim. E quando possível, viaje, né? O aluno pode parecer uma coisa meio distante, mas assim, com o pai, com o Dindo, com o tio, se puder viajar e conhecer novas cidades, novas empresas, né? Visitas técnicas para aprender, enfim, eu acho que quando a gente volta com maior bagagem, né? E essa bagagem, como diz o Einstein, depois que a gente vê alguma coisa, o cérebro não volta mais ao estado anterior, né? Ele se abre e não volta mais. Então, depois que tu aprendeu aquilo, que tu viu aquilo, pode não aplicar hoje, mas daqui a 5 anos, 10 anos, tu vai aplicar ou ajudar alguém a aplicar aquele conhecimento. Então, isso é fundamental. Eu acho que essas são as bases, assim, norteadoras, né? Que a vida é uma aventura, né? Tem muito desafio, né? Seja para o funcionário, para o concurso público, para quem for empreender, os desafios são muito grandes, né? A gente tem muito mais problemas para resolver do que comemorações, eu digo assim, né? Então, por isso que eu digo, tendo uma boa base técnica já vai ajudar a resolver esses problemas, tendo relacionamentos ajuda a resolver os problemas, né? Tendo inteligência emocional, capacidade, né, de gestão financeira ajuda, né? E também tendo o seu propósito, né, estando no caminho que tu gosta, né? Se tu é do agronegócio, tu vai resolver com mais facilidade porque tu cresceu nisso, tu gosta nisso, tu estudou sobre isso e tu vai estar no lugar certo, né? Mesmo com os problemas, tu vai conseguir solucionar mais rapidamente. Então, eu acho que esses são princípios assim norteadores, né, que a gente precisa ter, que a gente, talvez eu e tu fomos aprender isso mais tarde, e eu gostaria então que a minha filha e que os jovens lá colocassem isso em mente, não para aplicar hoje, mas que comece a pensar sobre isso, né? Pode aplicar aos pouquinhos, ao longo da formação, mas se conseguir aplicar um pouquinho disso, vai ser um profissional de sucesso. Fácil não será. É verdade. Certamente não será. O jovem que está ouvindo, fale com o pai, com a mãe, com o Dindo, com o tio, vai ver que não tem facilidade em nenhuma área, né? A não ser que nascer filho do Elon Musk, do Zuckerberg lá, que nasceu bilionário. Mas dentre a nossa classe normal, assim, não vai ser fácil. Mas com esses princípios, eu tenho certeza que vai ser um bom profissional. E vai ter sucesso, né? Na profissão, com certeza. Consequentemente na sua vida pessoal, enfim, né? Aí eu acho que é uma consequência secundária, assim, mas é importante também, né? Fabrício, muito obrigado. Muitos aprendizados aqui. Eu queria que tu deixasse tuas redes sociais, se quiser, para o pessoal te acompanhar, né? Aprender também. Sim, por lá. certo. Eu posso passar aqui o Instagram do meu escritório, lá do MZ Advocacia, né? Que é @MZ Advocacia, né? O meu Instagram pessoal é aí o meu sobrenome, né? Cagol Fabrício, né? Tudo junto, Cagol Fabrício, é a minha rede social. E da associação comercial, vou passar também aqui o Instagram, que vocês podem acessar ali, tem todos os benefícios de ser associados, cursos, eventos, seminários, os núcleos que querem participar, enfim, é @ACPelotas, AC Pelotas, que é a Associação Comercial de Pelotas. Então, nesses 3 Instagrams, né, os sites, né, colocando no Google, enfim, ali, o aluno vai ter um pouquinho da ACP, um pouquinho da minha história particular, né, um pouquinho do escritório, que trabalha com o direito empresarial e corporativo. Muito mais que o direito, né? Às vezes a gente é um pouco psicólogo, né? Um pouco amigo do empreendedor,
né? Ele vem com a dificuldade X e a gente vai ajudando, e nem sempre é o direito que vai ajudar a solucionar. Um pouco é desses vários princípios que a gente conversou, às vezes a gente consegue, ou das conexões, né? E uma outra questão, eu falei ali do associativismo, né? Outra questão interessante é o cooperativismo, né? Que está muito em moda, né? E cidades e regiões que têm um cooperativismo mais forte, né? Seja de cooperativas, de empresas cooperativas, né? Que se juntam para suas dores individuais, ter um coletivo mais forte para poder buscar mais investimentos, melhores compras, melhor mão de obra, enfim, fazer em conjunto aquilo que individualmente não se conseguia, né? Pode ser também o cooperativismo de crédito, né? Temos o Sicredi, que é um exemplo formidável, né? Cicobi, enfim. Então, eu acho que o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo, né? São os três vetores, assim, que desenvolvem muito o aluno, as profissões, as cidades e regiões. Se esses 3 pilares forem fortalecidos e incentivados, não tenho dúvida nenhuma, até porque a gente pega o espelho, né, de outras regiões do planeta, né, que se eles focam nesses 3 princípios, aquele local, aquela localidade vai ser mais próspera, né, vai ter uma qualidade de vida melhor e as pessoas vão viver melhor. Eu acho que esses são os pilares básicos para empresas melhores e uma vida melhor para as famílias. Né? Então, eu deixo essa mensagem para a sociedade geral. Então, acho que esse é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para os alunos, para os pais, enfim, mas eu foco muito nos alunos, que eles possam pensar sobre isso. Quando a pessoa entende e fala bem, o tempo passa voando aqui. Obrigado, Fabrício. Todas as informações estarão aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu.